Zé Ivaldo vem sendo uma grata surpresa neste começo de temporada no Santos. O jogador que no Cruzeiro foi escanteado por Fernando Diniz, quando o treinador assume a equipe mineira, virou reserva. Um jogador negociável, inclusive veio para o Santos por empréstimo, e tem um valor de compra considerado baixo em comparação a outros jogadores no mercado da bola. A gente sempre fala, né, que é um mercado que está inflacionado, então considero um valor baixo o que o Santos vai ter que pagar para ter Zé Ivaldo caso ele atinja algumas metas estipuladas em contrato. Então vamos falar sobre isso neste vídeo, mas antes de trazer esses valores, quero saber a sua opinião aqui nos comentários do que você está achando de Zé Ivaldo, se você entende que ele pode se manter como titular até o final da temporada, ou o Santos precisa procurar um outro zagueiro. Já me adianto aqui, porque eu enxergo a necessidade do Santos ter um outro zagueiro não por conta do Zé Ivaldo, mas, por exemplo, por conta de João Basso. Acho que dos zagueiros que o Santos tem à disposição no seu elenco, o João Basso é o jogador que menos me aspira confiança. Entendo que o Gil está numa boa fase, Zé Ivaldo também. Lua Pérez, fisicamente, se ele melhorar, pode ser também uma opção interessante. Luizão é um jogador que, quando foi contratado, a gente falou aqui que é uma contratação visando a médio, longo prazo, não a curto prazo. É um jogador que tem bastante potencial. E o Basso, eu acho que é o jogador ali do setor defensivo do Santos que mais deixa a desejar. Então, se o Santos for atrás de um zagueiro, é pensando em uma negociação do João Basso e um jogador que venha também, por que não, para brigar para ser titular. Mas vamos à matéria da UOL, que fala sobre essa situação do Zé Ivaldo. O título da matéria é o seguinte: zagueiro barrado por Diniz supera desconfiança e é solução barata. A matéria começa dizendo: Zé Ivaldo chegou sem holofotes, mas convenceu comissão técnica, diretoria e torcida do Peixe. O zagueiro de 28 anos foi barrado por Fernando Diniz no Cruzeiro antes de ser emprestado ao Santos até dezembro deste ano. E vale ressaltar que eu trouxe aqui nos canais, né, que eu tenho no YouTube, tanto neste como lá no meu outro que eu falo em lives, do primeiro jogo que ele faz contra a Ponte Preta, que foi um jogo que ele foi muito mal. Mas foi muito mal, mas disparado pior em campo pelo Santos. E muitos torcedores já começaram a decretar que era uma contratação ruim, que o Santos errou ao contratar o Zé Ivaldo. E eu falei, gente, vamos com calma, porque é uma primeira partida do Zé Ivaldo, ele pode ter ido mal, mas pode melhorar. De fato, aconteceu isso, vem melhorando. Hoje, não vejo a zaga do Santos sem o Zé Ivaldo, por exemplo. Acho que das opções que nós temos é o jogador que está indo muito bem. E me atrevo a dizer, um dos melhores zagueiros do Campeonato Paulista. É um jogador que tem uma boa saída de bola, às vezes até se empolga, vai carregando essa bola ali, né, no meio-campo, até no ataque. É um jogador que tenta finalização, é um jogador também que tem bons desarmes, chega junto nos adversários, então vem me agradando bastante. E eu sempre tenho esse costume, que eu tenho uma boa relação, né, com outros criadores de conteúdos de outras equipes, eu sempre pergunto: ah, contratou o fulano que jogou no Cruzeiro, no Flamengo, no São Paulo, eu sempre dou uma sondada para saber a opinião. E quando eu perguntei sobre o Zé Ivaldo para alguns colegas cruzeirenses, eles me deram boas referências. Falaram, não, é um zagueiro interessante, não entendi por que o Cruzeiro liberou assim tão facilmente para o Santos e tal. Então, tinha boas referências do Zé Ivaldo. E o que eu tinha de memória também, né, dos poucos jogos que eu acompanhei, também era um jogador que me mostrava confiança e assim vencendo, vem fazendo bons jogos. O problema do Zé Ivaldo é mais a questão ali de cartões. Às vezes ele se empolga, toma um cartão que às vezes não tinha necessidade, mas com a bola no pé, acho que é um jogador que está contribuindo. E aí a matéria continua falando o seguinte: com status de reserva da Raposa, Zé chegou contestado na Vila e não estreou bem, né, que foi contra a Ponte. Com a sequência de jogos, se firmou seguro na defesa e com boa saída de jogo, Zé Ivaldo encaixou perfeitamente no estilo de Pedro Caixinha. A facilidade na bola longa chama a atenção do treinador português. Agora, atenção aos valores, hein? O empréstimo junto ao Cruzeiro prevê obrigação de compra se Zé Ivaldo jogar 60% das partidas na temporada. Como o defensor é titular, a tendência é que essa cláusula seja alcançada. O valor combinado é de US$ 1 milhão, cerca de 5,75 milhões. O Santos entende que o preço é baixo.
também acho que é um preço baixo, tá? Em relação a outras opções no mercado, que você tem que desembolsar um valor alto para contratar um zagueiro de qualidade que venha para ser titular, eu acho que é um valor abaixo, tá? Acho sinceramente. Além da comissão técnica e analistas de mercado, o CEO Pedro Martins foi um entusiasta da chegada de Zé Ivaldo. Ex-Cruzeiro, Pedro Martins já havia levado o Zé de graça do Atlético para a Raposa. A transformação de um reforço sem peso em um zagueiro titular absoluto é um prêmio interno para o CEO. E isso também é parte do trabalho do CEO, né, da pessoa que está tomando conta ali das contratações. Porque é muito fácil você contratar jogador a preço de ouro que se destaca. A grande sacada e o que mantém também um time saudável financeiramente é você fazer contratações que às vezes não é tão cara assim, mas que o cara cai como uma luva e que acaba se valorizando no time, que é o caso do Zé Ivaldo. Acho que 6 milhões, né, vamos arredondar aí, não é um valor muito alto. Se a gente, eu sei que são posições diferentes, tá? Mas, por exemplo, o Rollaser vai custar, né, que o Santos vai pagar parcelado, 66 milhões, 60 milhões a mais que o Zé Ivaldo. É lógico, você pode ter um jogador extremamente importante como o Rollaser, que é o atacante, por esse valor altíssimo, e se ele der resultado, bacana. Mas também é muito bacana se você contrata um jogador, entre aspas, né, mais barato, que também vai te dar um retorno interessante. Então, isso que eu acho importante a gente ressaltar também. Até aqui, Zé Ivaldo vai indo muito bem. Acho que foi um achado, né? Não vou dizer que é um achado, porque o Pedro Martins já conhecia o jogador, mas acho que foi uma contratação importante que vem contribuindo. E mesmo que o Santos contrate um outro zagueiro com status ali para chegar e ser titular e jogue ao lado do Gil, por exemplo, é legal também você ter um zagueiro como o Zé Ivaldo no banco. Não sei se o Zé Ivaldo perderia a titularidade, se seria o Gil, caso o Santos contrate outro zagueiro, mas eu sempre bato aqui na tecla de elenco. É importante você ter peças interessantes no elenco de uma forma de todos os setores, né? Não só o ataque, o meio, mas também o setor defensivo. Então, estou satisfeitíssima com o Zé Ivaldo. Boa contratação. Me fala aqui nos comentários o que você está achando de Zé Ivaldo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e a qualquer momento a gente volta com mais vídeos. Grande abraço.